Fala galera do Periscope, tudo bem? Beleza? Feliz ano novo para todo mundo, que tudo se realize. Feliz ano novo aí, Felipe Vicente. Não recebeu material ainda não, hein? Rafaela Lopes, feliz ano novo. Juliana Lobianco. Meu pai tá bem, tranquilo, foi só o susto lá, né, do assalto, né? O carro não apareceu ainda não. Enfim, né? Coisas do Brasil. Saraiva 2015, feliz ano novo. Galera, feliz ano novo pra todo mundo. Adriana, oi Adriana, quanto tempo, hein? Bom te ver aqui também, Adriana. Valeu. Bom, galera, olha só. Hoje eu não quero cansá-los, não. A gente não vai deixar de estudar hoje, enfim. A gente tem que estar estudando sempre. Se você quer realmente mudar, Mariana, 2208, fui tua aluna na FEMPERJ, obrigado, Mariana. Então, se você realmente quer mudar de vida, olha, hoje é ano novo, né? A galera fica pensando. Eu me lembro muito bem, em 2002, fala Manaus, alô pra Manaus aí, Saraiva. Galera, eu me lembro em 2002, quando eu fiz o meu provão do Ministério Público, o 26º concurso. O provão foi dia 21 de dezembro. Eu me lembro estudando Natal, estudando depois Ano Novo, porque eu acreditava que ia conseguir passar para a segunda fase. E foi o que aconteceu. Mas eu me lembro muito bem do Ano Novo de 2002 e do Ano Novo de 2003. Porque no Ano Novo de 2002, eu estava assim como vocês, estudando, querendo uma vida melhor, mas fazendo por onde? Em 2003 eu já tinha tomado posse, tomei posse 1º de dezembro de 2003, isso, 1º de dezembro de 2003 eu tomei posse. Quando chegou no ano novo de 2003 para 2004, eu já estava empossado, então quer dizer, eu tinha realizado meu sonho. Então eu queria que vocês acreditassem nisso, né? Ainda mais nesse concurso agora que a posse é em julho, galera. Olha como é que pode mudar a sua vida. E hoje é o melhor dia para a gente pensar sobre isso, né? É o dia que a gente faz as promessas. Enfim, vocês me prometeram que iam estudar pelo menos 2 horas, até no máximo 2 horas de direito empresarial, até a prova do MP. Eu não sei se vocês estão cumprindo essa promessa. Eu dei uma dica para vocês de estudar as matérias menores, enfim. Ontem, por exemplo, quando eu estava lá na biblioteca do Ministério Público do Rio de Janeiro, que fica lá no 4º andar, ali na Almirante Barroso, no centro. Lá tem a FEMPERJ no 5º andar e no 4º andar tem a biblioteca. É impressionante como os alunos da FEMPERJ não frequentam a biblioteca. Embora eu tenha encontrado ontem 2 alunos, né? O Brito, que foi meu aluno, ele falando, professor, o senhor está aqui estudando. Galera, a gente tem que estar sempre estudando e acreditando no nosso potencial. Então eu estava pensando nisso ontem, demais, estava pensando muito nisso, como o estudo pode mudar a sua vida realmente se você estiver comprometido, né? Então, galera, ontem eu estava com o livro do Carlos Roberto de Castro Jataí, procurador de justiça lá do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, né? O Jataí que tem... O pessoal estava falando assim, não tem um livro dele mais de princípios. Eu estava com o livro dele lá ontem na biblioteca, um livro de 2009, mas que ajuda bastante. E eu estava lá vendo também o Paulo César Pinheiro Carneiro, o famoso PCPC, que todo o Robson adora, todo mundo adora. Vi um texto do Robson Godinho de CPC. Tudo isso para minha tese, que era para minha tese, a parte processual civil de intervenção do MP. E eu estava vendo várias coisas, eu falei assim, caraca, se eu fosse aluno, se eu estivesse fazendo esse concurso, isso que eu estou estudando aqui ia me aproveitar muito, princípio promotor natural, etc e tal. Muito bacana. Foi bom ter ido lá ontem. Agora, galera, hoje é rapidinho, eu queria falar com vocês a respeito dos efeitos da falência em relação aos contratos do falido. Então vamos aqui lembrar que existem 2 artigos que na realidade contêm a mesma regra, na essência contém a mesma regra. Então, quanto aos efeitos da falência em relação aos contratos do falido, é claro que quando houver a decretação da falência, vários contratos estarão em vigor. Inúmeros contratos estarão em vigor que foram celebrados pelo falido antes da sua falência. O que acontece com esses contratos? É o que a gente vai estudar em efeitos da falência em relação aos contratos do falido. O que acontece com esses contratos?
E aí vocês devem perceber que duas regrinhas básicas são importantes. O 117 e o 118 da lei de falência. Claro que não são apenas esses dois dispositivos, mas especialmente esses dois dispositivos, o 117 e o 118, eles contêm uma regra que é a mesma, que vale para os dois casos. Por quê? O 117 trata dos efeitos da falência em relação aos contratos bilaterais do falido. E o 118 fala a respeito dos contratos unilaterais. Só que a regra é a mesma. E que regra é essa? A regra segundo a qual a falência não determina o vencimento automático dos contratos. Os contratos bilaterais ou unilaterais podem ter a sua continuidade mesmo após a falência, desde que o administrador judicial entenda que estes contratos são importantes para a maximização dos ativos do falido. Então, se o administrador judicial entender que um contrato bilateral ou unilateral ele precisa ter a sua continuidade, eu só parei aqui porque eu bloqueei um sujeito lá. Então, nós temos que ter cuidado, porque se o administrador judicial entender que é importante o contrato para a maximização dos ativos do falido, ele vai dar continuidade a esse contrato. Dar continuidade significa cumprir as suas obrigações. A massa falida, se tiver que pagar prestações, vai pagar as prestações. Então, a gente tem que lembrar que com relação aos contratos bilaterais ou unilaterais, a regra é a mesma. Que regra? O administrador judicial, ele pode, valeu Minas, valeu Denise, ele pode dar continuidade aos contratos bilaterais e unilaterais. Isso é importante porque ele pode te perguntar se a falência determina o vencimento automático dos contratos. Você vai dizer que não há essa possibilidade, porque o administrador judicial tem o direito de dar prosseguimento a um contrato. Por exemplo, contrato de leasing, contrato de alienação fiduciária. O administrador judicial pode pensar o seguinte: é melhor continuar pagando essas prestações do que você fazer a rescisão do contrato. Então, os contratos não são resolvidos automaticamente. O administrador judicial tem esse direito à luz da lei de falências. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Muitos contratos bilaterais, eles têm uma regra no contrato, uma cláusula contratual, dizendo que o contrato será resolvido de pleno direito se houver a falência de qualquer das partes. É a chamada cláusula resolutória tácita ou cláusula resolutória expressa. Enfim, eles dão vários nomes para essa cláusula, mas a cláusula ela é no sentido de que, havendo a falência, nós teríamos a resolução do contrato imediatamente. E se houver essa cláusula contratual? E se houver uma cláusula contratual dizendo que o contrato está resolvido, ela prevalece sobre a regra do artigo 117? O professor Fábio Ulloa Coelho entende que sim. O professor Fábio Ulloa Coelho, ele sustenta que, havendo a cláusula expressa no contrato, o administrador judicial não pode dar continuidade ao contrato. Ô Bento, eu não sei aonde está, não sei. Vai ver se está lá no quarto, não sei onde está, vê ali naquele quarto ali, ó. Vai lá naquele quarto ali, ó. O Bento aqui querendo, desesperado, porque tá jogando a porcaria do Minecraft no computador e o computador vai acabar a bateria. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, Bento, ali no quarto que tá o Bernardo, ele tem lá. Desculpa, gente. Vamos voltar aqui rapidinho. Então, olha só, o contrato então bilateral, se tiver uma cláusula resolutória expressa, o Fábio Ulloa Coelho entende que vai ser resolvido e prevalece a cláusula. No entanto, a gente tem que lembrar que essa é uma posição que não está de acordo com Herobrine. Tu conhece, hein, Flávio? Tu conhece mesmo, hein? Minecraft.
Então, a gente tem que lembrar que essa opinião do Fábio Lio Coelho não é a opinião. Tem o direito de dar continuidade ao contrato, mesmo que essa cláusula ela exista. Então, mesmo que exista a cláusula, eu sugiro aos senhores no concurso do MP do Rio de Janeiro que digam que a cláusula não prevalece sobre a regra do 117, prevalecerá o interesse público maior, que é a maximização dos ativos, do que propriamente. Galera, voltou já, né? Voltou. Então, eu dizer a vocês que o Ricardo Tepedino, ele diz, contrariamente ao professor Fábio Lio Coelho, que pode dar continuidade ao contrato, mesmo que exista essa cláusula resolutória expressa. Então, o Ricardo Tepedino de São Paulo, ele entende que é possível, portanto, dar continuidade, mesmo que exista essa cláusula. É preciso maximizar os ativos do falido. Então, maximizando os ativos do falido, você vai, portanto, dar preferência ao interesse público, que justifica, portanto, uma execução especial, que é a chamada execução coletiva, tá? Então, o Márcio Guimarães, que é o examinador do MP do Rio de Janeiro, ele sustenta exatamente a mesma coisa que o professor Ricardo Tepedino. Ele diverge do Fábio Lio Coelho. Então, no Rio de Janeiro, vocês irão falar, portanto, que o Márcio Guimarães sustenta que é possível dar continuidade, prevalecendo o interesse público, a maximização dos ativos do falido. Galera, tá travado aí? Eu vou começar de novo então, já que tá todo mundo mandando mensagem aí. Eu vou começar de novo aqui então, peraí.